5 anos de faculdade, noites mal dormidas, plantões feitos incessantemente, centenas de milhares de reais gastos para conseguir um diploma. E ninguém te ensinou a parte mais importante de qualquer carreira: o dinheiro. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 principais erros que o médico recém-formado comete. Mas se você caiu de paraquedas nesse canal, eu me chamo Bruno, sou fundador da Fortuna Med, uma empresa que tem como objetivo principal atender médicos e donos de clínica. Mas também atendo outras pessoas, de outras áreas, mas sim o foco é para médicos, por entender que esse é um público muito carente desse tipo de informação. E nesse vídeo, além de falar desses 5 maiores erros, eu vou te trazer as soluções para eles, para que você pare de depender, antes mesmo de entrar nesse ciclo de plantões para o resto da vida. Que isso é uma coisa extremamente comum e vai se tornar cada vez mais comum com a saturação no mercado médico, com esse crescimento exponencial das vagas na faculdade e pessoas se formando em medicina que nós estamos vendo aqui no Brasil. Então agora eu vou falar sobre o erro 1, e é o principal, que é misturar conta pessoal com a conta profissional. E por que eu falo conta profissional? Porque não necessariamente você tem uma pessoa jurídica, tem muito médico que recebe na pessoa física. O que por si só já está errado, eu vou falar no próximo ponto, mas você misturar sua conta pessoal com a conta profissional é um erro grave que vai te impossibilitar de crescer. Porque você só vai conseguir crescer o seu negócio, você é um autônomo hoje, mas você só vai conseguir investir em marketing, investir, juntar dinheiro para comprar uma cota numa clínica, ou alugar um consultório, ou investir num curso específico, se você tiver separado o que é esse dinheiro para esse investimento, o que é o dinheiro para você gastar na sua vida. E as pessoas, elas acabam, médicos que trabalham demais, eles, no fim do dia, eles estão tão cansados que eles nem pensam muito na hora de gastar dinheiro. Isso é muito comum, porque a pessoa ganha muito bem, mas ela acha que o dinheiro dela é infinito. E não é. Aí, no fim, ela tem que fazer 21 plantões por mês para poder bancar essa vida luxuosa que ela tem. Então, assim, esse é o primeiro passo, é você ter uma conta separada. O ideal é a pessoa jurídica, eu vou explicar no segundo ponto, mas se você tiver 2 contas em bancos diferentes, está ótimo. O erro 2, deixar o leão morder mais do que deveria. Leão, para quem não sabe, é a Receita Federal. E quando você recebe como autônomo na pessoa física, teoricamente, porque tem algumas pessoas que acabam nem pagando imposto, mas a gente sabe que cada vez o leão está ficando mais inteligente e ele vai pegar você de alguma forma. Essas pessoas que declaram imposto na pessoa física e recebem pela pessoa física estão pagando 27,5% de imposto, quando elas podiam estar pagando 6% se elas tivessem uma pessoa jurídica estruturada, uma equipe de contabilidade junto dela, para fazer o recebimento desses valores, dos atendimentos, dos plantões e esse tipo de coisa. Então as clínicas, inclusive, até preferem pagar para a pessoa jurídica, as clínicas sérias que declaram a renda delas, porque deixa a operação muito mais fácil. Então você, além de conseguir pagar menos imposto, nesse mercado que está extremamente concorrido da medicina, se você tiver uma estrutura bem completa e organizada, você consegue se diferenciar na hora de apresentar um currículo. Bom, e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, Aqui na Fortuna Med a gente faz todo esse trabalho, de abrir conta PJ, contabilidade, estruturação de empresa, plano de negócio. Aqui na descrição tem um formulário, para você descobrir em 3 minutos, quais são os seus maiores erros financeiros e o que você tem que fazer para corrigi-los. Ele é bem legal, bem completo, eu passei um tempão fazendo, então se você quiser, link está aqui na descrição. Mas continuando, o terceiro erro, que, cara, isso é uma constante, e eu vejo pessoas já com 50, 60 anos que falam para mim: Bruno, se eu não tivesse cometido esse erro, cara, eu tava aposentado já. Que é gastar como se já fosse rico. E eu entendo que quando você faz medicina, você passa muito tempo na faculdade, você, de um dia para o outro, que você estava se matando de estudar, agora você está ganhando 20 mil por mês. E eu entendo que você sinta a vontade de curtir a vida, de comprar coisas luxuosas para você, mas se você não
for com muita cautela neste ponto, nesse momento, né, de vida, que é, de fato, a saída da faculdade para o mercado de trabalho, você pode cavar um buraco tão fundo que com 50 anos você vai ter o mesmo padrão de vida que você tem hoje como recém-formado. Porque você vai se enrolar em dívida, você não vai conseguir se profissionalizar, você não vai conseguir investir no consultório, investir em marketing, e você vai ficar sempre andando de lado. Então, se você é um recém-formado, a primeira coisa que eu te falo, assim, né, nesse aspecto aqui, é você, vive com 50%. Vive com 50% do que você produz. Você pode achar loucura o que eu estou te falando, mas né, o objetivo de cada um só cabe àquela pessoa. Mas se você viver com 50%, você vai ter um tempo para, viver de uma forma relativamente boa, né, comparado ao que você vivia como estudante. Você vai conseguir se planejar, você vai conseguir fazer aquele dinheiro render enquanto você se planeja e tomar decisões acertadas sobre qual caminho você quer seguir, porque estudando é uma coisa, trabalhando é outra, né? A gente sabe disso. Isso aqui vale tanto para clínico geral quanto pessoas que formaram em residência, ok? E assim, para fechar esse terceiro ponto, né? A liberdade financeira, ela não nasce do status, ela nasce da disciplina. Então, se você tiver disciplina desde o começo, com 50 anos você vai ter a vida que você nem imagina que você pode ter. E isso eu vejo claramente comparando alguns clientes que eu tenho. Eu tenho cliente que é médico que, não tem nenhuma casa própria, eu tenho cliente que é médico que tem 40 imóveis. Qual vida você quer ter? Aí depende de você, né? Erro 4. E esse erro aqui, a maior parte das pessoas comete, mas para o médico que é um autônomo, por natureza, é fatal. Não ter uma reserva de emergência. E se você não sabe o que é reserva de emergência, eu já tenho um vídeo nesse canal sobre o que é e como calcular, tá? Então, clica nesse link que está aqui em cima. Mas a reserva de emergência, de uma forma bem resumida, é um valor que garante que você consiga sobreviver por um determinado prazo sem trabalhar. Então, vamos supor que você sofra um acidente e você fique 6 meses sem trabalhar. Com aquela reserva de emergência, você tem que conseguir sobreviver, né? Bancar aluguel, água, luz, condomínio, alimentação, transporte, enfim. E essa reserva de emergência, para você que é médico, é ainda mais importante, porque a sua renda é volátil, a sua renda ela sobe e desce. Mesmo que você seja um servidor público, certamente você atende por fora, então sua renda certamente vai ser volátil. E sendo volátil, você nunca sabe o que pode acontecer no mês que vem. E, claro, existem riscos na medicina, além, né, do risco de você sofrer acidente, como o risco de responsabilidade civil, ou um risco de você perder a capacidade motora fina, que é uma coisa que acontece muito, até por estresse, por acidentes, ou por outros motivos que eu não sei, não sou médico, mas você deve saber. Então, essa reserva de emergência ela tem que ser pelo menos 6 meses do valor que você precisa para se bancar e para sobreviver. Tá? E o quinto e último erro desse vídeo, eu espero que você esteja gostando até aqui, se gostou, deixa um like, ignorar a organização, planejamento e investimento. Então, tem muito médico que literalmente guarda dinheiro no colchão, porque não sabe, nunca aprendeu sobre aquilo, né? Na medicina você não tem contato com esse tipo de coisa, muitas vezes até um tabu falar sobre isso, porque tem aquela briga do mede por dinheiro e mede por amor. Só que a gente precisa conciliar as duas coisas, né? Todo mundo aqui precisa pagar a conta, precisa comprar casa, quando tiver filho, né? Pagar a escola dos filhos, então a gente tem que conciliar o amor com a realidade financeira. E o ponto focal e principal das finanças são o planejamento, a organização e os investimentos. Então, você precisa traçar um plano, né, da sua vida, de onde você está, né, mapeando onde você está, calculando suas despesas, calculando suas receitas médias, e traçar um plano para onde você quer chegar, quando você quer chegar e como você vai chegar. E aqui que entram os investimentos, dentre outras ferramentas, como consórcio, financiamento, enfim, várias coisas que você pode fazer. Então, se eu puder te dar uma dica, você pega o seu papel e caneta agora na mão. Então você vai pegar e vai anotar, assim, o que eu quero fazer nos próximos 2 anos.
E aí você vai listar aqui pelo menos 3 objetivos. O que eu quero fazer nos próximos 5 anos? 3 objetivos. Nos próximos 10 anos? 3 objetivos. 20 anos? 3 objetivos. E aí, bom, se você é recém-formado, daqui 50 anos você deve estar querendo parar de trabalhar, ou já parou de trabalhar, mas aí você bota aqui os seus objetivos finais de 50 anos. Você vai ter uma lista aqui de 18 objetivos, né? E aí com esses 18 objetivos, você tem que ranquear prioridades. Então você vai pegar e colocar aqui, qual que é a prioridade de 2 anos, né? Tipo, ranquear entre 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 para 5 anos, e aí você vai fazendo dessa forma. Porque aí você consegue analisar para ver se realmente é viável, dentro do seu planejamento aqui, concluir todos esses objetivos no prazo que você estipulou. Se for viável, aí você traça um plano para cada um deles. Se não for viável, você corta o inviável e foca nos que são viáveis. E com isso aqui vai ser um documento que vai nortear a sua vida. Tá? Então, pensa que... Bom, você é médico, eu não sou, mas eu vou fazer uma comparação aqui. Pensa que isso aqui são as normas gerais da medicina. Pensa que isso aqui é tipo o manual do CRM, eu nem sei se isso existe. A forma que você vai conduzir a sua vida para que você garanta que vai chegar, ou vai chegar muito perto destes objetivos. Tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele engrandeça para vocês, né, de alguma forma, te ajude a construir a sua carreira, né, que é uma área tão valorosa, né, e tão digna quanto a medicina. Eu espero que te ajude a construir o seu futuro da melhor forma possível nesse mercado que eu sei que cada vez está mais competitivo, cada vez as pessoas estão ganhando menos e trabalhando mais, né? Então, se você quer fazer esse diagnóstico que eu falei para você, que é gratuito, é um formulário 100% online, você recebe um documento na hora que vai te ajudar, né, a tomar a decisão, né, o que você vai fazer, essa questão de reserva de emergência, planejamento. É um documento, é um e-book personalizado, tá? Com base nas suas respostas. Tem um formulário aqui na descrição, ele é 100% gratuito e ele vai te ajudar a chegar, né, onde você quer chegar, onde todos nós queremos chegar, que é o sucesso. Então, se você gostou, se inscreve nesse canal, compartilha com a sua turma, com seus amigos médicos e eu te vejo numa próxima. Até mais.